Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar
lugar seu filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Meus ouvintes, uma das coisas mais importantes que se pode conseguir nesta vida é ser discípulo de Jesus. Às vezes a pessoa fica pensando assim ao ler a Bíblia e pode pensar assim: se eu vivesse no tempo de Jesus aqui na Terra, eu queria estar sempre aprendendo dele. Queria estar em todas as suas reuniões, prestando atenção em todos os seus ensinamentos. Queria aprender de Jesus, pessoalmente. Mas a sua graça foi tão grande para conosco que hoje, agora, você pode ser uma discípula de Jesus, um discípulo de Jesus, aprender dele. Conforme acabamos de citar, quando ele faz esse convite glorioso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia Sagrada nos transmite tudo que foi transmitido ao apóstolo Pedro, a todos os apóstolos, a todos os discípulos de Jesus, aqueles que assistiram pessoalmente suas aulas, suas reuniões. A Bíblia é isto, é exatamente isto. É como aquele professor que deu uma aula lá, vamos dizer, lá no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e aquela aula foi escrita. E ela, então, é espalhada para todas as escolas em todo o país. É exatamente isso. Os mandamentos, as parábolas, os convites de Jesus, os seus ensinamentos, os atos do Espírito Santo, que são atos dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, os atos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, São Tiago, São Judas, todas estas cartas, tudo isso é escola, é ensinamento para a mulher, para o homem.
Basta querer aprender de Jesus e aprofundar-se nesse discipulado. Nós temos exemplo na pessoa de São Pedro. Vejamos que Pedro representou um poder, na verdade, ainda com Cristo no mundo, com Jesus junto. Ele até andou sobre as águas também. Desde que ele foi chamado, ele sempre saiu na frente, inclusive com aquela grande revelação: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E com essa declaração ficou bem claro que não foi ele, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Pai quem o revelou, e por isso ele recebeu as chaves do reino dos céus, o que significa um poder tremendo. Ele usou essas chaves nas suas cartas e também em Atos dos Apóstolos. Não é que ele está lá em cima com um molho de chave para abrir a porta para uns e fechar para outros, para mandar chuva e coisas assim. Tudo isso não passa de superstições, de coisas sem revelação. E que, na verdade, os que criaram isto não creem nisto, mas o povão, aqueles que, na verdade, não podem discernir uma coisa da outra, creem dessa forma supersticiosa. Mas, na verdade, ele recebeu a chave. Isso está na Bíblia. E ele usou essa chave logo ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. No verso 37, perguntaram para ele, com quase 3.000 pessoas compungidas, ali em Jerusalém, descendo do cenáculo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele usou a chave. Eles perguntaram o que deveriam fazer. Ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não se diz só a respeito a vós, judeus, não. Ele termina dizendo: a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, quando a pessoa diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é só para os judeus, é uma coisa lamentável, porque Pedro teria que dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que para os judeus era em nome do Senhor Jesus Cristo e para os gentios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Paulo consertaria a situação. Quando Pedro vacilou entre os circuncisos e os circuncisos, Paulo chamou a atenção. Ele diria: como é que é esse negócio, Pedro? Você batiza os circuncidados, os judeus, em nome do Senhor Jesus Cristo? E os gentios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que é isso? Não, mas acontece que você, olhando a sequência, você não vai ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo só em Atos 2:38. Você vai ver em Atos capítulo 8. Você vai ver em Atos capítulo 10, você vai ver gentios sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É falta de argumento dizer que Pedro tinha que mandar porque os judeus precisavam crer em Jesus. Meu Jesus, é o que ele diria, meu Jesus. Mas vamos adiante. Pedro já contava com esse poder antes. Mas depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou,
subiu, foi assunto aos céus e voltou conforme a sua promessa, então esse poder foi diferente. Com o poder que Pedro tinha antes, quanta gente hoje acharia que estaria com um poste enorme de cimento e que não precisava de mais nada. Ora, se para fazer coisas que não chegam nem perto do que Pedro fez antes do Pentecostes, já se torna um dom a alguém, quanto mais se tivesse aquele poder que Pedro tinha antes do Pentecostes. Mas só com aquele poder, ele negou a Jesus Cristo. E com esse poder muito menor que nós temos do que Pedro tinha antes do Pentecostes, o que será de nós? Nós vamos negar a Jesus, inclusive no batismo. Agora veja o poder que Pedro teve depois do Pentecostes. Ele não negou mais. Ele negou antes, com o poder que todo mundo gostaria de ter hoje, ele negou. Negou diante de criadinhas. Mas com o poder depois do Pentecostes, ele confessou a Jesus Cristo diante do Sinédrio. E ele chegou a dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O seu poder aumentou, a sua coragem aumentou, porque agora não era só Jesus com ele, era Jesus nele, porque a promessa havia se cumprido. Esse Espírito de verdade que habita convosco, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vós conheceis, que era Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Agora Jesus afirma em São João capítulo 14, verso 17, estará em vós. Vou e venho para vós. Ele estará em vós, não apenas convosco, mas em vós. Pai sobre nós, Deus sobre nós, Filho Deus conosco, Espírito Santo Deus em nós. É disso que Jesus disse: aprendei de mim. Pedro estava aprendendo de Jesus. E esse aprendizado só poderia completar no Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, para, na verdade, poder testificar de Jesus Cristo. E não é outra coisa que acontece com o discipulado cristão, com a senhora, com o senhor, com os cristãos hoje. Isso se torna extremamente sério, porque você é um seguidor, é uma seguidora de Cristo, e precisa negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Jesus Cristo, aprender dele, não da carne nem do sangue, como São Paulo disse, mas aprender dele, ficar inclusive conhecendo o Pai, ver o Pai nele, conhecer o nome do Pai nele. Eles fiz conhecer o teu nome. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens. E depois ele diz em São João 17, depois ele diz: eles fiz conhecer o teu nome. É só quem tinha mesmo a chave. É discípulo de Jesus, conhece. Porque aprende dele. Esse discipulado, que é sempre pleno de prazer, de felicidade, de bonança,
que não tem tempestade, que não tem perseguição, que não é discriminado. Esse discipulado, esse cristianismo, por que não dizer, é superficial. Você tem que notar, meu irmão, minha irmã, que toda a vida o cristianismo é discriminado, é perseguido, é rejeitado. Para você entender melhor, você precisaria conhecer, ter a revelação das 7 eras da igreja. Em cada era da igreja, os verdadeiros cristãos sofreram. Paulo nos ensina isto em Filipenses capítulo 3. Nós tomamos consciência nessa escritura do fato de que aprender de Jesus, ser discípulo de Jesus, para o apóstolo São Paulo, significava a sua própria vida. Não era alguma coisa assim acrescentada à sua vida através de terceiros, através de Gamaliel. Não. Você vai ver que naquela época e durante as eras negras do cristianismo, você vai notar que ser um cristão era estar à beira do martírio. Era estar sujeito ao martírio. Isso é conferido pela história. Todos os apóstolos, todos eles. A história não dá certeza a respeito de João, mas talvez ele também tenha sido um mártir, provavelmente. A história não nos dá certeza a respeito de João, mas todos os demais foram mártires. Morreram por aprenderem de Jesus. E quem aprende de Jesus só pode ensinar aos outros de Jesus. De quem você aprende, é que você vai ensinar. Se você aprende de Jesus, você vai ensinar seus filhos de Jesus. Você vai ensinar a sua família de Jesus. E aí, então, o que acontece? É uma família discípula do Senhor Jesus Cristo, como Cornélio recebeu o Espírito Santo com toda a sua família, e Pedro chegou lá, não os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: como é que nós podemos negar o batismo aí em nome do Senhor Jesus a estes que também receberam o Espírito Santo como nós? Isso encerra o assunto. Deus te abençoe, discípula de Jesus. Discípulo de Jesus, que aprende dele, por isso é manso, é humilde de coração também. Você é mansa e humilde de coração. Você é manso, humilde de coração, e por isso tem encontrado descanso para o seu espírito, para a sua alma. Em nome de Jesus, seja abençoado agora com essa mensagem. Amém. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu o vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi,
eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração. Meu pecado foi levado, tenho sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. E a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu o vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. E a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração. Meu pecado foi levado, tenho sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. E a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna